Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, eu trouxe mais uma inspiração para vocês poderem reciclar vidros de conserva e fazerem lindos potes multiuso como esse, que vocês vão poder decorar sua casa ou até mesmo para venda, por ser uma peça super vendável. Espero que gostem e se gostarem deixe seu like e também um super hype. Sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então o vidro que eu vou usar hoje é um vidro comum desses de conserva de 13 centímetros. Porém, vocês podem usar em qualquer tamanho de vidro, fazer esse mesmo modelo que eu vou ensinar para vocês hoje. A tampa eu não vou passar primer, mas quem quiser pode passar para evitar ferrugem. Então, passem uma demão, aguardem secar. E também vamos precisar de uma bola de isopor de 60 milímetros. Aqui vocês vão partir essa bola bem onde tem essa marcação no meio, deixando ela em duas partes, como essa aqui, ó. Então, a gente vai usar só a metade, que vai dar o tamanho, vai ser menor que a tampa. Mas é assim que tem que ser mesmo. Para mim colar na tampa, eu vou usar fita dupla face. Quem não tiver, pode colar também com cola e deixar um pouquinho no sol ali secando, que vai fixar também. A gente vai encapar com a massa e não vai ter problema. Aqui eu venho, tiro a partezinha do papel que tem por cima. E daí vocês vêm e colocam essa metade de isopor bem no meinho. Aqui então eu vou fazer esse pote todo na cor vermelha. Vou encapar com essa cor, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Pode fazer cor de rosa, azul, a cor que vocês desejarem. Vamos abrir. Não precisa ser muito grossa essa massa, que depois ainda a gente vai colocar as pétalas, então não vai aparecer. Vou passar um pouco de cola na tampa. Aqui eu tô usando a cola Cascorés, mas vocês podem também usar qualquer cola para biscuit que vocês tiverem aí. Então aqui já passei a cola, coloco bem em cima. E vão puxando para baixo, vão ajeitando. Então, aqui puxo e aqui já vou retirar também esse excesso. Venho, ajeito para dentro. E aqui a gente não vai recortar agora, vamos aguardar secar um pouco. Depois a gente vem com estilete e deixa bem parelhinho. Agora aqui em cima eu venho com um palitinho e vou furando toda a volta pra gente retirar aquele ar que ficou aqui por dentro. Pode furar porque não vai aparecer essa parte aqui, ó. Furei, agora vou retirando o ar, ó.
Então, eu vou colocar um pouquinho ali para secar, enquanto a gente vai fazendo a parte da frente do vidro, o rótulo. Então, para fazer o rótulo, quem não tem cortador, vocês vão fazer um moldezinho com papel. Vão medir o tamanho que vocês querem, a altura. Aqui vocês podem fazer o formato que vocês quiserem, de coração. Eu vou fazer um retangular, ó. Primeiro meço a altura, depois pego a largura, ó, que vocês vão escolher. Então, tem a largura e a altura já pronta. Bem fácil de fazer. Agora eu vou dobrar em 4 vezes. Então, aqui ficou dividido em 4 vezes. Vamos arredondar essa ponta. Dá um formato retangular, porém redondinho nas pontinhas. Aí vocês vão abrindo, vão medindo. Vou arredondar um pouquinho mais. Ficou dessa forma. Então, o tamanho vai ficar de acordo com o tamanho do vidro que vocês vão usar. Então, para o rótulo, eu usei a tinta para tecido na cor verde grama e misturei branco também para dar esse tom bem clarinho. Vamos abrir essa massa. Agora, vocês podem deixar um pouquinho mais grossa. Não precisa ser tão fininha. Então, abrir a massa, vamos recortar com um moldezinho que a gente fez. Então, vocês vão usar uma ponta de agulha ou de alfinete para recortar esse rótulo. Coloquem em cima, só recortar. Vamos dar uma ajeitadinha nas bordinhas. E aqui a gente vai simular uma costura. Caso vocês queiram deixar lisinho assim, também pode deixar, ó. Então, aqui vocês não vão colar ela molhadinha aqui, porque depois ela vai encolher no vidro quando tiver seco e vai ficar todo deformado. Então, vamos aguardar secar um pouquinho para criar uma casquinha na parte de cima e na parte de baixo também. Que a tampa já secou um pouco, então vocês podem vir e dar o acabamento. Para fazer as pétalas, então, vocês fazem uma bolinha com 10 gramas de massa, deixa ela bem lisinha, sovem bem a massa antes, e daqui a gente vai fazer uma coxinha, ó. Vamos alongar.
Dessa forma, pode afinar bem a pontinha. Aqui eu vou dar uma leve achatada. E agora eu vou terminar de achatar com uma plaquinha acrílica. Aqui eu vou apertar bem até ela ficar bem fininha. Vocês vão ter que ir fazendo pétala por pétala, que se vocês fizerem todas as bolinhas e forem apertar, pode dar rachadura. Então, vão fazendo uma a uma. Vai ficar dessa forma. Ela fica meia grossinha. Então, desse mesmo jeitinho aqui, a gente vai fazer 8 pétalas. Aqui vocês vão ter que apertar bem, que tem que ficar bem chata. Vão afinando só apertando, que elas ficam perfeitas. Então, aqui completei já as 8 pétalas, vamos começar a colar. Passa um pouco de cola na parte de trás de cada pétala. Então, na primeira camada, a gente vai colocar 4. A pontinha fica na bancada e aqui vocês acomodem uma delas. Então, aqui eu coloquei 2, uma frente a frente, uma na frente da outra. E agora, nesse espaço dos lados aqui, a gente vai colocar mais uma. Agora venho, dou uma ajeitadinha aqui, ó, colando a parte de baixo. E nas pontinhas aqui agora a gente vira um pouquinho para fora, ó. Então, ficou dessa forma, a primeira camada. Então, agora a gente vai intercalando, a cada 2 pétalas, a gente coloca a outra no meio. Da mesma forma que a gente colocou as primeiras. Agora venho, colo a parte de baixo também. E aqui eu venho com uma esteca agulha ou uma agulha de crochê e vamos fazer umas marcações. Faço uma mais longa no meio e 2 menores dos lados. Aqui essas marcações vocês podem aprofundar bem, porque depois que seca ela vai encolher um pouco e daí não fica tão funda. Agora é só ajeitar as pétalazinhas, ó. Deixar as pontinhas viradinhas para fora para dar um charme. Ficou
Ficou dessa forma, em formato de tulipa. Aqui o rótulo já deu uma secada, já criou uma casquinha, agora tá na hora da gente colar. Vou passar cola Cascorés mesmo, é a cola que eu sempre uso, todo mundo diz que descola, mas as minhas peças não descola. E eu sigo usando, faz anos que eu uso essa mesma cola. O segredo de colar e não descolar do vidro é não deixar espaço para entrar umidade nem água. É isso que faz descolar do vidro. Então, vocês tomando esse cuidado, vocês não vai descolar, ó. Coloca aqui na posição. Corta primeiro o meio. E vão puxando para fora para não ficar com bolhas. Então, o segredinho para colar e não ter perigo de descolar é que vocês têm que apertar bem dos ladinhos, não pode deixar nenhum espacinho aberto, que daí não vai descolar. Quem tiver um secador de cabelos, pode ligar o secador, deixar ligadinho na frente, bota na bancada e vão apertando com o secador até deixar bem coladinho. E aqui com giz pastel ou maquiagem mesmo, a gente vai tonalizar só as bordinhas aqui do rótulo. Vocês podem usar o tom verde, marrom, o tom que vocês quiserem. Aqui eu tô tonalizando com o marrom, que eu acho que fica bem legal com o verde. Pessoal, aproveite já para deixar um like, se vocês estiverem gostando do vídeo de hoje. Hypem também, pessoal, que me ajuda muito, muito o YouTube mandar mais os meus vídeos para mais pessoas que também gostariam de aprender essa peça. Quem não é inscrito no canal também já aproveita, se inscreve. Para fazer as tulipinhas, então, é super fácil. Vamos pegar um pedacinho de massa, fazer uma bolinha, daqui vamos fazer uma coxinha, dou uma achatada, e aqui pode ser com a tesourinha ou até esteca a faquinha, ó. Vamos dividir e até um pedaço cortando. Nesse movimento vocês conseguem cortar. Virem as pontinhas para fora. Que dá uma ajeitadinha. Super fácil dessa forma. Agora eu vou pegar um pedacinho de massa bem pequeno. Vou fazer também uma coxinha. Bem pequenininho. Faço uma coxinha. Achato, achatar bem aqui na parte mais gordinha, e daí dá uma umedecidinha, ou passa um pouquinho de cola, e vão colar atrás, ó. Vamos fazer a terceira pétala, para deixar dessa forma. Agora que coloquem na bancada e ajeitem. A gente vai fazendo umas marcações, mas depois que tiver colado no vidro. A princípio é assim, ó. Então, vocês vão fazer algumas tulipas com 2, 3, 4, 5 gramas, para ficar de vários tamanhos, ó. Vai ficar umas maiores, outras menores. Aqui eu vou colocar, esse aqui eu coloquei 4, ó. Olha que lindo que ficou. Aqui eu vou ver quantos que vai, se eu vou colocar 3 ou 4 também. Vamos montar agora e a gente já vê isso. Com um pedacinho de massa marrom ou verde, caso vocês queiram, vamos fazer um rolinho bem fininho, que é para fazer os cabinhos.
Com um pincel bem fininho, eu vou marcar onde que eu vou colocar cada cabinho. Eu marco com cola. Então, vão colando um a um, que daí vocês vão ver quantos vai ser necessário. Então, agora eu vou passar a cola atrás de todas as tulipinhas e daí eu venho colando de acordo com o espaço que eu vou ter ali para colar. Daí vocês vão acompanhando o cabinho, coloquem, e aqui vocês vão dando uma apertadinha, acomodando. Ela tá molhadinha ainda, vai dar pra gente ajeitar, ó. E assim vocês vão colocar quantas vocês quiserem. Se quiser colocar só uma, duas, também fica legal. E ainda não acabou, ainda a gente tem que fazer mais um detalhezinho aqui. Agora eu venho com a esteca gravatinha, com ela deitada, e vou fazer uma marcaçãozinha de um dos lados. Dou uma apertadinha. Só desço aqui aquela marcaçãozinha onde a gente cortou, com ela deitadinha. E agora eu venho com a esteca agulha, vou fazer mais umas marcaçõezinhas aqui embaixo. E abaixo de cada tulipa eu vou colocar um pedacinho de massa verde. Venho com a esteca faquinha e faço umas marcaçõezinhas. Com massa verde, então, vou fazer umas folhinhas bem pequenas. É só um pedacinho de massa. Faço uma bolinha, coxinha, quibezinho. Dou uma achatada. E venho com a esteca faquinha fazendo as nervurinhas. Então, vou fazer algumas, depois só a gente colando. Não tem medida de massa, vamos fazer umas um pouquinho maior, outras menores, mas não pode ser muito grande. E agora é só intercalando, então, em meio aos galhos, algumas folhinhas. Não precisa ser muitas, para não encher demais.
após a peça estiver bem seca, vocês deixam secando por uns 2, 3, 4 dias antes de passar o verniz. Porque se vocês passarem o verniz antes, vai encolher a massa e encolhe o verniz junto e fica tudo enrugadinho. Então, precisa desse tempo de secagem. Vocês podem usar verniz acrílico fosco, verniz acrílico brilhante, para quem gosta com brilho. O fosco, ele fica fosco mesmo. Ou também o verniz vitral ou verniz geral, que tem brilho também. Então, assim, vocês poderão fazer vários conjuntos de outras cores também, que fica bem legal para decorar a cozinha e até mesmo para ganhar um dinheirinho extra aí, que é uma peça super vendável. Esses potes são multiuso, mas vocês poderão escrever aqui o que vocês querem colocar dentro também, que fica legal. Mas deixando assim, vocês podem usar para guardar qualquer coisa dentro, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixem seu like. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.